Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Pega a sua Bíblia aí, ela deve estar no banco perto de você, abre no primeiro livro de Reis, por favor. Que bom que você saiu lá da sua casa num dia tão diferente como esse, com tantas expectativas, né, para você ficar até em casa. E um montão de chuva também, deu um toró, né? Bom que você veio. Bom que a gente está aqui. Esse lugar é um lugar de Deus para nós, é um lugar de decretos divinos para nós. 1 de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Eu chamo a sua atenção para vir lendo comigo, porque eu vou conduzindo a leitura. Diz assim a santa palavra do nosso Deus, 1 de Reis 19, 9. Aliás, 8. Finalzinho do 8 diz que Elias, depois de andar 40 dias e 40 noites, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali no monte de Deus, ele entrou numa caverna e passou a noite naquele lugar. E eis que lhe veio a palavra do Senhor. E o Senhor então disse a Elias: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Então Elias respondeu: Senhor, tenho sido zeloso pelo nome do Senhor. Tenho sido zeloso pelo Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, eles derribaram os teus altares, eles mataram todos os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E agora eles procuram tirar a minha vida. Então lhe disse o Senhor Deus: Elias, sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor teu Deus. Versículo 15, disse-lhe, pois, o Senhor: vai, Elias, volta pelo caminho do deserto de Damasco, e em chegando a Damasco, unge Azael, rei sobre toda a Síria. Depois unge a Jeú, filho de Ninsi, como rei sobre todo Israel. E você também vai ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, profeta em teu lugar. Versículo 18. Porque também conservei Elias em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a língua que não o beijou. Amém, amém. Aí onde você está, faça uma oração aí a Deus, peça para o Senhor falar, continuar falando com você. Fala: Senhor, libera a minha mente, libera a minha mente, libera a minha alma, libera o meu coração, que a minha mente esteja aqui, toda preocupação, toda ansiedade, toda coisa fora daqui, possa ficar fora da minha mente nessa hora, para que a gente possa ouvir a tua voz, aí o teu poderoso falar, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar, muito obrigado. Nós encontramos o relato dos feitos desse homem, Elias, grande profeta Elias, em 8 capítulos. Se faz tempo que você não lê a história de Elias, se você está um pouco por fora do que eu vou falar aqui hoje, você poderia pegar o primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 17, 1, e mais 8 capítulos agora, você vai chegar até 2 de Reis, capítulo 2, e lá no versículo 18, termina a história de Elias, registrada nos livros de Reis. Há muita coisa para você ver ali, são 253 versículos somente das Escrituras, que vão falar sobre esse homem tão poderoso. Elias é daqueles profetas grandes das Escrituras. Elias é daqueles homens de Deus, assim, com um ministério imponente, de tanto impacto. Elias vê os anjos. Elias é alimentado por corvos. Você imagina que corvo vai trazer carne para Elias? Elias é aquele homem que anda 40 dias e 40 noites, sob o impacto sobrenatural da presença de Deus. Ele caminha por 40 dias e 40 noites. Você crê nisso? Dá um aleluia aí onde você está. Lá vai Elias, cheio do poder de Deus, da autoridade de Deus, cumprindo o seu ministério. Elias se levanta agora para multiplicar em nome do Senhor, seu Deus, o azeite e a farinha na casa daquela viúva.
Olha que coisa tremenda. Elias é um homem que fala com Deus e fala em nome de Deus. Ele se levanta num dos períodos mais difíceis da história do povo de Israel. Ele se levanta contra aqueles governantes corruptos. Ele se levanta contra aquela geração afastada de Deus. Ele se levanta contra aqueles homens, ou a favor daqueles homens, chamando aqueles homens e mulheres ao arrependimento. Elias é aquele homem que ora e o Senhor retém a chuva. É muita autoridade. E daí depois a Bíblia diz que ele vai orar de novo, e o Senhor vai ouvir a voz dele e vai mandar chuva. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. É interessante que Elias é conhecido como profeta do fogo, e um dos motivos talvez seja que por 2 vezes ele ora, e em 2 ocasiões diferentes o Senhor responde à oração de Elias, fazendo fogo cair dos céus. É muito poder, é muita evidência da glória de Deus e da manifestação do Senhor. Elias é aquele homem que agora vai orar e uma criança morta vai ressuscitar. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? De tão grande que é esse homem, ele é arrebatado em carruagens de fogo. A Santa Palavra deixa claro para mim, para você, que os céus intervêm no curso natural da vida do mortal, e esse homem não morre. Ele é arrebatado para a glória de Deus. Os céus se abrem para recebê-lo, e lá vai Elias envolvido em cavalos e carruagens de fogo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu olho para Elias, eu sempre penso: meu Deus, que homem grande. Que homem grande. Um parênteses. As notícias desta terra nos envenenam a alma. Talvez você esteja com a mente cheia das notícias dessa terra. Você está se coçando para abrir o seu smartphone. Deus tenha misericórdia do céu. E se você abrir o seu smartphone, que Ele tenha mais misericórdia ainda do céu. As notícias dessa terra nos amarguram o coração. Ficar aqui nessa terra, irmãos, questões da horizontalidade aqui, elas limitam a nossa mente, elas embotam a nossa mente, elas nos deixam com a mente secularizada. As notícias dessa terra e as questões dessa terra prendem o nosso raciocínio às coisas rasas, superficiais de uma existência de 80 anos, 90 anos que você vai ter só aqui nessa terra. As notícias dessa terra nos prendem aqui embaixo. As notícias dessa terra nos enchem de limitações dessa terra. E, infelizmente, as nossas igrejas estão cada vez mais cheias de pessoas com a mente incrédula. Gente incrédula. Gente que não crê em milagres, não crê nas interferências do Senhor. Eu acabei de falar agora que os céus intervieram para impedir que Elias morresse. É possível que uma sombra de dúvida passou no seu coração, porque você até crê em Jesus, você até crê que Jesus morreu por você, mas esse negócio de alguém ser arrebatado em carruagem de fogo, pastor, tenha dó você, meu. Não tem jeito de você crer em Jesus e não crer que Elias foi arrebatado em carruagem de fogo? Porque num determinado dia, Jesus chama Pedro, Tiago e João, sobe o monte com eles. Lucas capítulo 9, Marcos capítulo 9 e Mateus capítulo 17, vai dizer para mim e para você que Elias aparece vivinho diante do Senhor ali. Essa é aquela hora que você dá um glória a Deus. Isso, é nessas horas. Então fica difícil você pensar em Jesus e não crer no relato todo. Esses dias alguém falou para mim: eu creio em Jesus, mas é difícil crer nesse tal de Adão e Eva. Então você está ruim, porque Jesus fala sobre Adão e Eva, meu. Você nunca leu? Está difícil. Nós estamos enchendo os templos de gente incrédula. E eu venho trazer um desafio para você em nome de Jesus. Vamos voltar a crer, igreja. Vamos voltar a crer. Deus continua o mesmo, desafiando você a crer. As verdades dos céus golpeiam a nossa mente. As verdades dos céus golpeiam a sua mente secularizada. As verdades dos céus são para tirar você desse mundo, levar você para coisas mais elevadas. As verdades do céu são para incomodar você. Como assim? Carruagem de fogo? É para quebrantar você. É para você se humilhar e falar: Deus é Deus, faz o que quiser em cima dos céus, embaixo na terra, porque Ele é Senhor de tudo. E eu creio.
Outro dia uma professora quis convencer o Joãozinho, que era difícil, aquele negócio da Bíblia em Jonas, que um peixe engoliu o Jonas. O menino era tão crente, falou: professor, eu sou tão crente, que eu creio que um peixe engoliu Jonas. E se a Bíblia dissesse que Jonas tivesse engolido o peixe, eu também acreditava, pronto, acabou. Nós precisamos ser crente. Diga aí, eu preciso ser crente. Outro dia uma pessoa quis convencer o nosso irmãozinho lá, que o povo de Israel não tinha atravessado o Mar Vermelho em terra seca. O irmão nosso gritou: milagre! E o intelectualizado falou: estou acabando de provar para você que eles não atravessaram em terra seca. E ele gritou: milagre de novo. Como assim milagre? É porque a Bíblia diz que os cavalos e os cavaleiros de Faraó morreram num lugar onde ninguém passou, tinha água lá, pouquinha. Milagre de Deus. Creio no milagre de Deus. Nesse recorte aqui que a gente leu, parece que Elias não é tão heróico assim. Nesse recorte aqui, puxa vida, Elias está fugindo da bruxa Jezabel. Ele tinha acabado de orar, o Senhor mandado fogo do céu. Mas aí a louca da Jezabel, junto com seu marido Acabe, olham para ele e falam: amanhã, até essas horas, nós vamos matar você. Ele está com medo. O texto bíblico vai dizer para mim e para você que ele está sem visão de futuro. Você viu? Sem sonho, sem perspectiva. Ele há pouco tempo tinha pedido a morte. É melhor morrer. Estou sozinho. Ei, Elias. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Elias e falo: meu Deus, que homem grande. Que homem poderoso. Que homem cheio de Deus. Porque a glória de Deus, ela enche os vasos que são de barro. Elias era só Elias. Mas era o Deus de Elias, o poder do Espírito Santo que faziam aquele homem tão diferente. Um homem tão frágil, mas tão poderoso em feitos e palavras. Não porque ele era alguém, mas porque Deus o fazia alguém para a glória do seu nome. Como é que ele chega até essa caverna? Como é que ele chega até nesse momento? E eu penso em dois motivos, você pode achar. Quantos você achar por bem aí? Eu quero pensar em dois. Primeiro, vitórias incompletas. Diga comigo: vitórias incompletas. Ele não conseguia ver o fruto do seu trabalho. O homem era santo. O homem tinha a presença de Deus. O homem era do Senhor, mas ele não via arrependimento completo na nação. O homem era tão ligado aos céus, mas ele não via o seu ministério fluir. Ele não via o povo se voltando para o Senhor. Ele via evidências de Deus aqui e ali, sinais de Deus aqui e ali, mas ele não via um arrependimento globalizado, ele não via um avivamento na nação dele, ele não via o povo se rendendo ao Senhor, ele não via o povo se arrependendo e voltando para o Senhor, ele não via um governo justo e temente a Deus, ele não via nada disso, ele não viu essas coisas. Ele não via o fruto da sua vida consagrada, vitórias parciais, vitórias não cabais, vitórias incompletas, vão ferindo o coração de Elias, e ele está ali dizendo: é melhor morrer. Segundo motivo que eu acho pelo qual ele está ali é a afronta dos seus adversários. Acho impressionante isso. Acabe e Jezabel levam Israel ao mais baixo nível moral daquela época. Se nós estamos preocupados com o nível moral da nossa nação, preciso lembrar você, Acabe e Jezabel levaram o povo de Deus ao ponto mais baixo da moralidade, em todas as esferas, em todos os lados. Sacrifícios humanos, crianças sendo trazidas diante de Moloque, e tantos outros cultos que Deus abominava. Mas mesmo sendo advertidos, mesmo sendo chamados à mudança, mesmo vendo sinais poderosos de Deus através de Elias, eles não mudam. E além deles não mudarem, eles não respeitam Elias. Eles não veem em Elias um homem de Deus.
Eles não veem em Elias uma autoridade espiritual. Eles estão vendo o fogo cair, eles estão vendo o céu retido, a chuva retida, eles estão vendo Elias fazendo isso e aquilo, mas eles estão achando que aquilo é só homem, qualquer um pode fazer isso. Eles não se quedam diante dos milagres e da autoridade de Deus demonstrada através de Elias. E agora, além de desprezar a fé de Elias, desprezar o Deus de Elias, eles se levantam contra Elias agora para matá-lo. Essa é a fala de Acabe e Jezabel, no capítulo 19, versículo 2, que você pode ler depois. Eu acho isso tão interessante, irmãos e irmãs, acho isso tão interessante. Elias era respeitado nos céus. Deus falava com Elias, Deus empoderava Elias, Deus defendia Elias, Deus fazia sinais e maravilhas na vida de Elias, mas isso não fazia que ele fosse respeitado na terra. Existem homens e mulheres de Deus muito grandes, que as pessoas olham para eles e acham que eles não são nada. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu acho que isso também feria o coração de Elias. Mas o que é que o texto nos diz? O que é que o texto nos diz? O texto nos diz que Deus veio aonde Elias estava. Diga comigo, Deus veio aonde Elias estava. Versículo 19 do texto que nós lemos, diz que o Senhor deixou os seus afazeres. O Senhor deixou os seus afazeres, parou o governo de tudo e veio ali naquela caverna, ficar do lado de fora, porque o seu servo estava preso lá dentro, estava doído lá dentro, estava ferido lá dentro. Uma outra coisa importante que esse texto vai dizer para mim e para você, é que Deus fez silêncio. Diga comigo, Deus fez silêncio. Ele fez silêncio para ouvir Elias. A fala de Elias, a dor de Elias, as razões de Elias. A pergunta de Deus é: Elias, o que é que você está fazendo aqui, filho? O que é que você faz aqui? E eu acho isso tão lindo, Deus querer ouvir o coração do seu servo, o coração do seu filho e da sua filha. Terceira coisa que esse texto vai falar para mim é que Deus libera decretos poderosos, Deus comanda coisas poderosas. Ele vai dizer para Elias: volta. Depois ele vai dizer para Elias: unge. E é como se Deus dissesse para Elias: vá viver diante de teus inimigos, vá se mostrar aos teus adversários. Aqui na caverna você não tem impacto, levante-se, vai impactar a nação em meu nome. Era como se Deus dissesse para Elias: eu estou contigo. Pressione os teus adversários, golpeie os teus adversários, deixe os teus adversários verem que eu te sustento, apesar das afrontas deles, deixe eles ficarem confundidos. Elias, teus adversários vão cair. É a palavra de Deus para Elias. Era como se Deus dissesse para Elias o que nós cantamos aqui: Elias, tem uma mesa preparada para você diante dos teus inimigos. Era como se Deus dissesse para Elias o seguinte: parece que você está cercado, mas você é guardado por mim, Elias. Sai da caverna, vá se mostrar, vá viver o seu ministério. Quando Deus agora dá decretos novos, chama à existência coisas, dizendo: olha, unge Beltrano, unge Cicrano, unge outros. Deus está dando um novo impulso para Elias, novas causas. Deus está dizendo a Elias: eu te dou propósito e te firmo no propósito, crio novas coisas para você, e crio novas coisas, Elias, através de você. Viva sob o impacto dos meus decretos. Acho isso poderoso nesse texto, acho isso muito poderoso. E rapidamente eu quero pensar com você algumas coisas. Primeira coisa que eu quero pensar com base nesse texto: sempre seremos alvos da afronta do inimigo, sempre. Eu não estou falando do seu patrão, do seu vizinho, não estou falando de outros, eu estou falando do adversário da sua alma. Se você é uma filha de Deus, se você é um filho de Deus, se você pela fé entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você rendeu-se à salvação que Jesus te oportuniza, então Satanás, o teu adversário, está por aí. A palavra de Deus vai dizer que ele te rodeia. Ele quer te ferir, ele quer te derrubar, ele quer te machucar, ele quer que você perceba todo o desprezo que ele tem por você, todo o ódio que ele tem por você. Ele não respeita a tua fé, ele não respeita o teu desejo por vida santa, ele não respeita a tua postura, ele não respeita a unção que Deus te deu, o chamado que Deus te deu, ele não respeita a tua posição de filha de Deus. Satanás não respeita o teu Deus.
e nem os propósitos do teu Deus, e nem os propósitos do teu Deus para você e através de você. Ele não respeita nada disso. E sobre o inimigo era só isso que eu queria falar. Aliás, tem mais duas coisas. Primeiro, a palavra de Deus diz para mim e para você que tem uma mesa preparada por Deus na presença do nosso inimigo. Ele unge a nossa cabeça com óleo. Ele faz o nosso cálice transbordar na presença dos nossos adversários. É isso. Quando você vê o rugido do leão, né, do teu inimigo, como um leão ao seu redor, a tua impressão é que existe só o Satanás rugindo. Mas a palavra de Deus diz que nesse momento você está sentado numa mesa, Deus derrama óleo sobre a sua cabeça, Ele enche a sua taça na presença dEle, Ele está com você. Parece que você está cercado, mas você está guardado pelo teu Pai, pelo teu Deus. Segunda coisa que eu quero pensar com você aqui: o Deus que nós servimos nunca deixa seus filhos e filhas desamparados. Essa é aquela hora que você diz um amém gostoso. Isso. Vai treinando aí, vamos treinando, você vai entender. Eu acho lindo a descrição das Escrituras. Ela diz que Deus faz isso. Jesus conta uma parábola para dizer o que Deus faz. Deus deixa as 99 ovelhas tranquilas, seguras, bem pastoreadas. Elas estão bem. E Ele sai propositadamente atrás do perdido. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus. Eu acho tão maravilhoso o relato bíblico que diz para mim que Jesus, antes de aparecer para os 12 crentes lá, que talvez estavam lá no cenáculo esperando e já ouvindo e crendo nas notícias da ressurreição, Ele sai atrás de 2 incrédulos com coração duro no caminho de Emaús, que já tinham ouvido as mesmas notícias, e mesmo ouvindo as notícias da ressurreição, eles tinham ido embora. Ai, que coisa maravilhosa, o meu Deus faz esse tipo de coisa. Ele vai atrás do abatido, do ferido, do cansado, do doído. Nosso Pai faz isso. Quando Jesus fala do Pai, ele apresenta o Pai como aquele pai que recebe em casa o filho pródigo. E o filho mais velho está reclamando do lado de fora. E o pai sai do meio da festa para encontrar o filho que está fora da festa, do lado de fora, e para convencê-lo de que tudo que o pai tinha sempre foi dele. Tudo que eu tenho sempre foi seu. É a fala do Pai, essa é a fala do Deus. E eu acho isso tão maravilhoso, porque esse Deus que veio atrás de Elias, Ele está totalmente interessado em você hoje. Totalmente. Completamente interessado em você hoje. Aqui nesse lugar, você está aqui hoje, e Deus quer dizer para você que Ele tem interesse na tua vida. Deus tem interesse na tua história. Deus te vê onde ninguém mais te vê. Você não tem como se ocultar dele. Eu tenho uma notícia dos céus para você, e você deveria recebê-la nessa noite em nome de Jesus. Deus quer você completamente. Ele quer o teu bem. Preciso dizer a você isso nessa noite, que o Espírito Santo é o maior aliado que você tem. Ele está interessado no seu sucesso. Essa é a ideia de Deus a teu respeito. Muitas vezes nós nos encontramos na caverna do medo. Muitas vezes nós nos encontramos na caverna das afrontas, da falta de fé. Muitas vezes nós nos encontramos na caverna do abatimento, da fuga, da falta de sonhos, falta de visão, enganado pelas perspectivas e as circunstâncias e as notícias atuais. Isso tudo nos aprisiona. Mas ouça, eu preciso dizer a você uma coisa poderosa: há uma atenção divina em seu favor. Ouça, há um movimento dos céus, e o movimento dos céus é em tua direção. Ouça, há uma santa inclinação a teu respeito, há ordens benditas em relação à tua vida. E essa é aquela hora que você louva com muito louvor. Entendeu como é que é o negócio? É com muito louvor. Faz aí alguma coisa que seja muito louvor aí onde você está. É isso? É isso? É mentira do diabo que Deus não está te vendo. É mentira do diabo que Ele não está se importando. É mentira do diabo que Ele não está fazendo nada. É mentira do diabo que o teu Deus não trabalha em favor daquele que nele confia. É mentira. Se você é filho, se você é salvo pela graça,
Se no ato de fé você se rendeu a Jesus Cristo completamente, se pelo poder do Espírito Santo você sabe que você nasceu de novo, então eu tenho uma notícia para você: o teu pai não abandona você na caverna fria, não abandona. Tua vida é preciosa para ele. O teu pai, e você pode chamá-lo de pai, meu pai. Você poderia abrir a voz e dizer humildemente: meu pai. Ele te deu essa autorização. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, sabe por quê? Para dar a você a autorização de chamar Deus de pai. Aliás, Deus deu a você o poder de ser transformado em filho de Deus. E aí agora então você tem o direito de abrir a voz e dizer: meu pai, meu pai. Isso mesmo, gostei, meu amado pai, meu pai querido. Que coisa poderosa, que privilégio. E esse teu pai está com as mãos estendidas para você. Esse teu pai está de pé por tua causa. Esse teu pai já enviou anjos para lutar em teu favor. Bendito seja o nome dele. Terceira coisa que eu quero pensar com você aqui nessa noite é que Deus costuma fazer silêncio para ouvir os seus filhos. A gente cantou aqui, quando ele faz silêncio, é porque ele está trabalhando. E um dos trabalhos de Deus, quando ele está silencioso, é porque ele está ouvindo seus filhos. Você sabe que não tem jeito da gente ouvir os outros falando. É por isso que Deus faz silêncio às vezes. E você acha que ele está quieto? É que ele está valorizando a sua versão da sua história. A versão da história de Elias era: fiquei sozinho, viu? Já mataram todo mundo, só sobrou eu. A versão do cara era equivocada. E você acredita que Deus pacientemente olhou para ele e falou o seguinte: meu filho, o que é que você está fazendo aqui? Fala para mim. Deus sabe ouvir as suas queixas, Deus dá atenção à sua voz. Ouça, a sua voz é importante para Deus, é por isso que ela é única. O seu tom, o seu timbre é único, e Deus faz questão de ouvir você. Sabe de uma coisa? As orações dos santos, elas são tão valiosas, que a palavra de Deus diz que elas são recolhidas em salvas de ouro. Você pode dar um outro aleluia, um pouco mais vibrante, né? É por isso que a poeta escreveu: Deus não rejeita a oração. Jesus morreu na cruz porque o Pai queria te dar o direito de ser ouvido por Ele. Quando o Filho primogênito expirou lá na cruz do Calvário, e Ele disse: está feito. A palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo, significando que agora você e eu podemos entrar e falar com o Pai, porque Ele quer ouvir a nossa versão da história. Ele te ouve. Próxima ideia, partindo para encerrar. Deus tem propósito para você. Você pode me ajudar? Diga para a pessoa perto de você: Deus tem propósito para você. Às vezes nós estamos tão envergonhados. Você já esteve assim, desnorteado? Você já se viu assim, humilhado? As coisas parecem que não vão. Elias entende isso, sabe? A nossa visão de nós mesmos às vezes está tão limitada, porque a gente já perdeu tanto, a gente já deu tanta cabeçada, a gente já cometeu tanto erro. Parece que essa história de ser santo não está funcionando para nós, parece que não está indo, e a derrota e o derrotismo vai tomando conta da nossa mente. Mas preste atenção numa coisa poderosa: depois de vir até Elias, depois de chegar exatamente onde Elias estava e de ouvi-lo atentamente, o Senhor proferiu os seus decretos. O Senhor proferiu comandos, palavras de comando. Preste atenção que quando o Senhor diz: unge Beltrano e unge Cicrano, reis, Ele estava levantando alguns e abatendo outros.
Preste atenção que quando o Senhor diz, unge Beltrano e Ciclano reis, o Senhor estava chamando à existência coisas que ainda não eram. E agora Ele constitui Elias, envolve Elias no seu propósito. Ele dá direção para Elias, Ele dá condução para Elias, Ele dá destino para a vida de Elias. Quando Ele solta essas palavras de criação, Ele impulsiona Elias para viver uma nova fase da sua vida. E agora Ele deixa a caverna para trás, e Ele vai andar um novo tempo sob o poder de Deus e cumprir agora mais o seu ministério. Eu preciso dizer a você que Deus tem sentido para a sua vida. Por esses dias agora, o Senhor está deixando claro algumas coisas para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, que se você não sabe qual é o teu propósito, e é possível que talvez nesse exato momento você não saiba o teu propósito, eu preciso lembrar você uma coisa muito poderosa, que talvez você não tenha prestado atenção. Elias também não sabia. Então, se em algum momento da sua existência você não sabe qual é o seu propósito, você precisa se lembrar que homens e mulheres de Deus, cheios de Deus, em alguns momentos da vida chegaram a uma encruzilhada sem saber qual era o sentido, qual era a direção. Elias estava também um pouco confuso, como às vezes eu e você ficamos. Mas você sabe qual que é o bom da história? O bom da história é que o Deus que bondosamente veio a Elias para lhe impulsionar, é o mesmo que deu tudo. Deu tudo. Ele pegou o que ele tinha de mais precioso, ele pegou o seu único filho, e ele deu, bondosamente, definitivamente, amorosamente, poderosamente, sacrificialmente. Ele deu tudo, tudo, para fazer de você uma filha amada, para fazer de você um filho amado. Eu estava esses dias pensando nisso, lá na cruz do Calvário. Você se lembra as palavras de Jesus? Ele diz o seguinte: Deus meu, Deus meu. Até momentos antes, você sabe como ele se referia a Deus? Muitas vezes, ele se referia meu Pai. Na cruz do Calvário, ele grita, meu Deus. Ali na cruz do Calvário, ele grita, meu Deus, porque eu experimento o teu desamparo. Naquela hora, ele se torna órfão, ele experimenta a orfandade, para que eu e você pudéssemos ter o poder e o privilégio de chamar esse Deus maravilhoso de meu Pai. Meu Pai. Preste atenção e veja que ultimamente Deus está provocando você aqui e ali. Perceba como teu Pai está te chamando. Eu disse hoje para a igreja reunida aqui de manhã, que está chegando a hora de um despertamento poderoso atingir a minha vida e a sua vida. Está chegando a hora de uma renovação da aliança. Está chegando a hora de um tempo de vida da parte de Deus para mim e para você. Deus quer te firmar na tua identidade, na tua posição de filho e de filha amada e admirada. Admirado. Esses dias eu perguntei para uma pessoa: você acredita que Deus te admira? Você acredita que Deus te admira? E a pessoa deu aquela encolhida na cadeira. Como assim Deus me admira? Como assim? Eu luto com pecados, eu luto com incredulidades, eu não sou uma pessoa assim tão boa. E ela começou a pensar nas obras dela, tipo como você fez agora. Você começou a dar vazão às ideias dessa terra acerca de você. Você está sendo convencido pelo seu adversário acerca de você. Você está pensando aquilo que o seu adversário pensa de você e não o que o seu pai pensa de você. A palavra de Deus diz para mim que lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu lá, ele concluiu um penoso trabalho. Diga comigo, penoso trabalho. Um trabalho duro, um trabalho difícil, um trabalho de muita agonia, muita perda e dor foi experimentada ali na cruz do Calvário. E você sabe o que Isaías diz para mim, para você, lá no capítulo 53? Ele diz que quando Jesus, o servo de Deus, terminasse o seu trabalho, ele olharia para o fruto do seu penoso trabalho e ficaria feliz.
Quando o Senhor olha para aquilo que Ele fez com você, tirando você das trevas e tirando você para a luz dEle, quando Ele olha para você e vê que Ele tirou suas vestes de pecado e te deu vestes de justiça, quando Ele olha para você e vê que agora as marcas que estão em você não são marcas mais desse mundo, mas são as marcas do sangue do Cordeiro, que asperge a sua vida e purifica o seu pecado, quando Ele olha para você e vê que agora Ele te deu o direito de ser chamado de filha, a palavra de Deus diz que Ele fica feliz. Isso mesmo, Deus tem prazer em você. Olhe para mim, preste atenção. Você não é um pecador lutando para ser santo. Você não é um perdido lutando para ser filho, para ser filha de Deus. Se você já entregou a sua vida para Jesus e nasceu de novo, você é um filho de Deus, santificado, justificado, lutando contra o pecado, lutando contra Satanás, se impondo sobre essa terra aqui, na autoridade do seu Deus. Nós infelizmente estamos partindo de uma perspectiva da ausência. Nós não somos filhos. Eu preciso agora orar, dar dízimo e a igreja para eu ser filho de Deus. Não é isso. Você não conquista a posição de filho. A posição de filho e filha foi te dada e garantida como um presente conquistado por um preço muito caro na cruz do Calvário. Levante-se e assuma a sua posição de filho e de filha. Ela é uma posição de profunda autoridade. Profunda autoridade. Deus quer nos firmar em certezas. Deus tem comandos e decretos para nós, a fim de que nós vivamos por meio deles e os cumpramos em nome do nosso Senhor. Preciso dizer para você que Deus tem esperança em você. Eu sei que teologicamente isso não é muito correto, eu entendo, mas deixa eu explicar o raciocínio. Deus tem esperança em você. Deus olha para você como uma flecha na aljava dele, uma flecha que Ele vai tirar da aljava dele, Ele vai retesar o arco, e vai soltar você em direção ao cumprimento dos propósitos dele, vai lançar você contra os inimigos do reino dele. É assim que Ele olha para você. Ele olha para você como um instrumento da glória, da glorificação do nome dele. Olhe para os seus adversários, olhe para os seus inimigos. A palavra de Deus diz que o Senhor levantou você e Ele tem poder de fazer o seu rosto duro contra os seus adversários, para que Ele seja glorificado nisso. E Ele tem esperança que um dia você acredite nisso poderosamente, porque o dia que você acreditar nisso poderosamente, a sua vida vai mudar e o seu entorno vai mudar. É essa esperança que Deus tem com você. É por isso que Ele está insistindo tanto. Hoje aqui nesse lugar, eu olho para homens e mulheres que vão começar a perceber de modo diferente, de um modo vivo, que o Pai está perto. Eu não sei como você se vê, mas hoje aqui nesse lugar, eu olho para homens e mulheres que vão perceber de modo diferente que o Pai se interessa. Homens e mulheres que vão perceber de um modo vivo como o Pai é cheio de compaixão. Homens e mulheres que vão começar a perceber o ouvir a voz do Pai e desfrutar do amor do Pai e desfrutar em meio às circunstâncias da vida a identidade de filho que o Pai dá para você e a intimidade que tudo isso gera. Hoje aqui nessa noite eu não sei como você olha para si mesmo diante das notícias dessa terra, mas eu olho para homens e mulheres que estão sendo chamados para sair das cavernas, e alguns já estão se levantando para sair da caverna da timidez espiritual, da falta de visão e de propósito. Hoje aqui nesse lugar eu percebo o trovejar de Deus, e eu olho para homens e mulheres que estão recebendo uma revelação de identidade para viver uma vida de autoridade. É isso. Olhe para você, minha irmã, nessa noite, e para você, meu irmão, nessa noite, e percebo pessoa que vai começar a ouvir os decretos de Deus, vai começar a ouvir os comandos de Deus. Alguns de vocês vão ouvir novos comandos. Alguns de nós estão ouvindo já novos decretos. Alguns de nós estão sendo convidados a reouvir e a se lembrar de decretos e comandos que Deus já deu antes. E nós vamos nos apropriar desses decretos do Senhor e desses comandos do Senhor. E cheios então dessa palavra de autoridade do nosso Deus, nós vamos passar a viver uma vida nova, cheia de sentido e de propósito, com coisas para fazer em nome do nosso Deus, com autoridade para ligar e para desligar, porque essa é a autoridade que Deus dá aos seus filhos.
decretos de Deus, autorizam filhos de Deus a ligar e a desligar. E é isso que Elias passa a fazer, e é isso que muitos de nós vamos passar a fazer nesses dias. Olhe para homens e mulheres que hoje aqui nesse lugar sabem que estão em guerra espiritual, sabem que vão sofrer as agressões do inimigo, sabem disso, isso está claro, já entenderam, mas sabem que vão pressionar seus adversários com a glória do Deus vivo. Sabem que estão em guerra, sabem que vão sofrer pressões e feridas no combate, mas sabem que vão se levantar em nome do Deus dos exércitos para golpear os inimigos do nosso Deus, através de vida santa, de vida humilde, de vida cheia de Deus e da graça de Deus. Eu olho aqui, meus irmãos, com muita esperança para você. Vejo homens e mulheres que vão desnortear os adversários do Senhor Deus, com sons que procedem do trono de Deus para essa terra, com os comandos e decretos de Deus para essa terra. Olho para homens e mulheres que serão vistos pelos inimigos como gente possuída por uma autoridade divina. Olho para homens e mulheres que brilharão como luz do Senhor diante daqueles que odeiam o Senhor. Hoje aqui nesse lugar é um começo novo para muitos de nós, irmãos, um tempo novo, onde nós vamos aprender a lutar as nossas guerras. Vejo aqui homens e mulheres cujas vidas são instrumentos pelas quais a glória de Deus vai se esparramar e os seus interesses serão constituídos e serão cumpridos. Essa é uma palavra de Deus para você hoje nesse lugar. É uma palavra de Deus para essa igreja nesse lugar. Eu chamo você a nós nos levantarmos. Aliás, eu vou chamar você para ficar de pé aí, já onde você está. Chamo você para nessa hora, aí onde você está, em nome de Jesus. Talvez você deva abrir os seus lábios e dizer algumas coisas para você mesmo nessa hora. Eu chamo você em nome de Jesus Cristo e na autoridade do Espírito Santo para você se levantar e se revestir dessa identidade poderosa que o teu Deus te dá. Talvez aí nesse lugar onde você está, um pouco acuado, um pouco preocupado, um pouco perturbado, talvez aí onde você está, a sua defesa agora seja dizer para você mesmo: eu me levanto e me revisto da minha identidade de filha de Deus, de filha do Deus vivo. Diga isso para você, talvez essa seja a sua maior defesa nesse momento. Eu chamo você para se levantar e nós nos vestirmos da nossa autoridade de filhos. Eu chamo você para nós nos levantarmos e nos revestirmos de um propósito divino para a nossa existência. A tua vida é muito maior do que isso que você está sonhando para você. A tua existência tem um sentido muito mais poderoso do que isso que você está imaginando para você. Os céus olham para você com propósitos maiores do que você pode imaginar. Eu chamo você para nessa hora humildemente dizer: meu Pai, eu estou aqui, cumpra-se em mim os teus propósitos, deixa eu ouvir os teus comandos, deixa eu ecoar a tua voz de decreto, deixa eu ungir, constituir, deixa eu consagrar, deixa eu edificar. Acho que essa é uma boa oração para você fazer aí onde você está. Nessa noite eu quero lembrar a nós todos que a nossa bênção chegou. É isso. A tua bênção, meus irmãos, eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Um tempo da parte de Deus está sobre a minha vida e sobre a tua vida. A bênção chegou. A bênção, irmãos, é o teu Pai. A bênção, meus irmãos, é o teu Deus. O teu Deus está aí. O teu Deus está próximo. O teu Deus te libera para viver um novo tempo. O teu Deus chama você para andar com Ele e caminhar com Ele, porque Ele está contigo. Há uma palavra de Deus para você nessa noite: eu sou o teu Deus que te sustenta. Quem é você para temer o homem? Eu sou o Deus que te defende. Eu sou o Deus que te comanda. Levanta-te, revista-te. É um tempo, irmãos, de nós vivermos pelos decretos do Senhor que nos impulsionam e nos dão sentido. É um tempo novo para mim e para você, um tempo de identidade, autoridade
e de propósito. E se você crê, eu chamo você para você cantar como um profeta diante de Deus. No meio das guerras nós levantamos a voz para proferir os sons dos céus. No meio das dificuldades, das notícias dessa terra, nós levantamos a nossa voz para proclamar as notícias do nosso Deus para nós. Nós levantamos a nossa voz para cantar a vitória do nosso Deus, que ela sim é o nosso escudo, ela é a nossa espada, ela que nos anuncia para nós um tempo novo. Chamo você para cantar. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor tudo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo. Diga: misericórdia e bondade seguem em mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Vamos mais uma vez, pelo vale, pelo vale. Pelo vale caminha junto a mim. Aleluia, é certo. Misericórdia e bondade seguem em mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que luto minhas guerras. E eu creio, Jesus, e eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre
caminha contigo, de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente, João. Vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, vai, de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Ainda mais uma vez, ainda mais uma vez. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre, sim, ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite e de dia. Nós cantamos, erga suas mãos, nós sua proclamamos. bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. aleluia. Dê um brado aí diante do seu Deus, um aleluia. Aleluia. Deus vai na frente, irmãos. Isso, irmãos, vamos ficar aqui um pouquinho, aplaudindo o Senhor nosso Deus, a grandeza do seu nome, a grandeza do seu poder, um Deus de decretos, um Deus de palavras, um Deus que nos chama uma vida poderosa, uma vida que flui dele, uma vida que flui dos céus para nós. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Senhor, nós vamos sair por essa porta aqui para continuar enfrentando as nossas batalhas e as nossas lutas. Oh Deus, obrigado porque o Senhor é quem vai na frente. Oh, louvado é o teu nome. Obrigado porque o Senhor sempre está na frente. Obrigado porque o Senhor marcha com o seu povo. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sozinho na caverna fria. O Senhor vem para nos tirar dali com voz poderosa de comando e nos fazer viver as coisas boas que o Senhor tem para nós, diante dos nossos adversários, diante dos teus inimigos, a propósito de vida para cada um de nós. E nós nos agarramos no Senhor nessa noite. Nós aprendemos a lutar as nossas guerras contigo. Nós sabemos, Deus, que às vezes parece que estamos cercados, mas o Senhor está conosco, nós somos guardados pelo Senhor. Obrigado por essa certeza. Despede em paz o teu povo. Anima o teu povo, consola o teu povo, vivifica o teu povo. Que o olhar, um olhar para cima, um olhar para a tua glória nos encha, Senhor Deus, de virtude, de poder para continuarmos a nossa caminhada, e que o teu nome seja glorificado. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, comunhão e consolação, poder, graça, unção do Espírito Santo seja renovado sobre você e aqueles a quem você ama, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, 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 amém. Acho que vale um aplauso ao nosso Senhor.
Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.